Graças a Deus. Tudo em paz com vocês, irmãos? Então abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Você que nos acompanha pela Rádio Suprema também pode ser abençoado, beneficiado com a palavra do Senhor, caso você possa compartilhar a leitura. Não sendo possível, pelo menos dedique um pouco da sua atenção à ministração desta palavra, pois nós somos apenas, simplesmente e apenas um canal. Deus nos abençoa pela sua palavra. Oração para que a paz de Jerusalém continue. Diz assim o versículo de número 1 em diante. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Quem diz amém? Podeis assentar, muito obrigado. Queridos, somos gratos ao Senhor nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos que adentraram este templo com um propósito singular, especial, definido, de prestar o seu culto ao Senhor e ao mesmo tempo ouvir o Senhor Deus falar. Naturalmente, o que não poderia ser diferente hoje, um feriado, a expectativa de um obreiro, de um pastor, é que a igreja estivesse com um pouco mais de frequência. Ao sair da minha casa com a minha família, dizia eu à minha esposa: admiro a figura do nosso pastor presidente, pastor Nelson. Deus tem lhe dado a graça de 60 e poucos anos de idade, está alcançando saúde. Mas no feriado como hoje, onde muitas pessoas fizeram seu descanso, isso não faz mal. É bem, inclusive, para a família. Mas se descuidaram. Nesse dia, o pastor está correndo esta BR de fora a fora para organizar as igrejas no estado. E muitos poderíamos estar aqui, ainda que tenhamos descansado ou algum compromisso de recreio, mas seria bom se tivéssemos com a frequência maior. Afinal, Deus nos deu saúde, amém? Deus nos dá paz, tem nos abençoado, e a forma de agradecer é cultuar a Ele, é estar com os irmãos nesse momento singular em que louvamos o nome do Senhor. Queridos, este salmo, sendo considerado também um dos salmos dos degraus, o que para alguns significam as escadas do templo de Salomão, mas para a maioria
seria um momento em que os israelitas saíam de todo Israel com muita alegria e peregrinavam até a cidade de Jerusalém. Era um momento de muita alegria para todo homem, para todo israelita, ele chegar até a cidade. Lembrando aos irmãos que no reinado de Davi, Israel passou a ficar unido, ou pelo menos as 12 tribos estavam dentro do território de Israel. Davi, naturalmente, segundo a história bíblica, ele tomou a cidade de Jerusalém dos cananeus e fez nela a capital política e religiosa do Reino Unido de Israel. Por isso, eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, para você ver a quando se remonta o tempo em que Deus havia escolhido Jerusalém como um lugar para se encontrar e abençoar o povo de uma vez congregado. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Deus havia escolhido este local. Deus havia escolhido este local, profetizado por meio de Moisés, e dito o seguinte, Deuteronômio capítulo 12, versículo 4. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. Ainda primeiro livro dos Reis, capítulo 11, por gentileza, hoje é um culto de ensino, vamos manusear a palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 13, nos dirá o seguinte: capítulo 11, 13, vai nos dizer isto: porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo daria a teu filho. Isso é Deus falando através do profeta com Salomão. Por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Fica claro com esse texto, queridos irmãos, que Jerusalém não foi a escolha de nenhum israelita, Jerusalém não foi a escolha de nenhum patriarca, Jerusalém não foi a escolha de Davi, mas foi o próprio Deus que escolheu esta cidade. E Deus determinou que cada cidadão israelense deveria pelo menos 3 anos, ou pelo menos 3 vezes em cada ano, estar presente na festa da Páscoa, na festa do Pentecoste e na festa dos tabernáculos. E é exatamente por conta disso que o salmista começa o Salmo 122 dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Israel estava vivendo o período do Reino Unido de Israel. Jerusalém, geograficamente, o centro de Israel, como é até nos dias de hoje, e não mudou. Mas no período do reinado de Davi, havia as tribos de Asser, de Naphtali, de Manassés, de Rubens, de Simeão, de Efraim, de Judá, e todas elas
geograficamente localizadas em Israel, tinham que cumprir com este dito do Senhor. Qual era? Era estar 3 vezes, pelo menos, a cada ano em Jerusalém. Jerusalém, então, representava o lugar onde Deus reinava, da onde se saía o juízo, da onde se saíam as orientações, momento em que o povo, todas as 12 tribos, se reuniam para apresentar a Deus holocaustos, sacrifícios, adorações e louvores. Era, na verdade, Jerusalém um símbolo do relacionamento de Deus com o povo e do povo com Deus. Isso tanto está claro que, se você abrir comigo agora, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo 137, Salmo 137, no versículo de número 1, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, pela permissão do Todo-Poderoso, pois o povo havia desobedecido e a desobediência sempre traz uma consequência, sendo Jerusalém um lugar cercado por montanhas, simbolizando e representando a proteção de Deus, sendo Jerusalém um lugar de fartura e de bênção do Senhor, de repente, por desobediência do povo, ocorre de Deus permitir que Nabucodonosor, o império da Babilônia, que estava em ascensão, toma Jerusalém. E ao tomar Jerusalém, alguns israelitas estão na margem dos rios da Babilônia, e eles falam o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Jerusalém. Eles começaram a lembrar quando eles iam para a festa da Páscoa, quando iam para a festa dos tabernáculos. Agora eles estavam cativos em Babilônia, sofrendo. Senhor Deus estava distante, pois eles abandonaram a fé, desobedeceram ao Senhor, não honraram a aliança que haviam feito com o Senhor, e agora eles estão em Jerusalém, eles estão em Babilônia, sentados num lugar muito bom de se refletir e pensar na vida. É exatamente na beira do rio. E eles estão assentados, cativos, na beira do rio, e começam a falar estas palavras: juntos aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Nós estávamos assentados, chorando de como era bom estar na congregação, como era bom participar da Páscoa, da ceia do Senhor. Era isso que permeava a mente e o coração deles, e eles chorando. De repente, os soldados dizem para eles, versículo número 3, canta-nos um dos hinos de Sião, de Jerusalém. Aí eles disseram, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E um deles, um dos israelitas, diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Ele está dizendo, Jerusalém, eu estou aqui no sofrimento, cativo pela desobediência, mas eu não esqueci de ti, Jerusalém. Lugar que Deus visitava, que Deus abençoava. Ele está dizendo que se eu me esquecer de ti, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Ele está dizendo que o meu braço direito, esqueça a função de ser um braço destro. É muito difícil acontecer isso. Quem é canhoto é canhoto, quem é direito é direito. E ele disse, esqueça o meu braço, que ele tem função destra, se eu esquecer de ti, Jerusalém. Para os irmãos terem uma ideia da importância que era Jerusalém. Mas o Salmo 122, ele vai tratar sobre a paz de Jerusalém.
Para que os irmãos tenham uma ideia, para que os irmãos tenham uma pequena ideia, mesmo Jerusalém representando uma relação, um símbolo de comunhão, de relacionamento com Deus e seu povo, foi por várias vezes afetada por conta da desobediência. Os irmãos precisam acompanhar comigo este raciocínio histórico e bíblico, para que no momento da aplicação prática, o irmão entenda a importância que se tem na temática de hoje, segundo o que ficou definido para ser ministrado em todo o estado de Rondônia, nas igrejas da Assembleia de Deus. A cada um assembleano está sendo ministrada esta palavra nesta noite. Porque nós temos o dever de orar por Jerusalém, aquela que está no centro de Israel no dia de hoje. Para você ter uma ideia, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes. Foi sitiada 23 vezes. Foi atacada pelo menos 52 vezes. E recapturada 44 vezes. Até que em 1948, com muita dificuldade, após o massacre e a destruição de milhões de judeus pelo nazismo, em 1948, Israel se torna um Estado. Mas até hoje, Israel continua em guerra. A título de informação, à luz da Bíblia, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem está falando, relatando e cantando este salmo é Davi. Só trazendo a sua lembrança que Davi, um belo dia, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, segundo livro de Samuel. Vamos acompanhar isso no texto. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, do versículo 1. Para que fique claro que quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não era o templo. Não era o templo, porque Davi, está escrito no versículo 7 o seguinte, no capítulo 7, versículo 1. E sucedeu o quê? Estando o rei Davi aonde? Fale alto para quem está lá na rádio ouvir. Estando aonde? E que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Disse o rei ao profeta Natã, ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. É Deus falando através do profeta Natã com Davi, que colocou no coração o desejo de construir um templo. Ao discorrer desse capítulo, querido, nós vamos encontrar que o Senhor Deus não aceita o propósito de Davi em construir um templo. E ele diz que o seu filho construirá o templo, o que foi a 7ª maravilha do mundo antigo, como os irmãos sabem, o grandioso templo de Salomão. Mas quando Davi está recitando o Salmo 122, se você ler no segundo livro de Samuel, capítulo 6, no versículo de número 17, agora por gentileza, diz assim, e introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Por que Davi colocou numa tenda? Porque o que dá de entender
é que o tabernáculo não estava disponível ainda. Davi faz uma tenda e Davi consegue adentrar em Jerusalém quando retoma ela e leva a arca para lá. Por isso, quando Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Davi não está falando do templo, mas Davi está falando de Jerusalém, um local específico, aonde o povo ia adorar o bendito nome do Senhor. Agora deixa eu lhe informar algo. O versículo número 2 do Salmo diz o seguinte, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. É como os crentes, os israelitas dissessem, nós chegamos. Você chega num templo em 5, 10, 15 minutos no máximo. Você vem no ar-condicionado, sentado num banco de couro no seu carro, talvez um carro de marca. Mas você vem perfumado, você vem arrumado, você vem muito bem, por sinal tão bem que não tem muitas vezes condições de se desarrumar, chorar, derramar lágrima de joelho no culto. Este povo, quando colocava os pés dentro dos portões da cidade de Jerusalém, eles gritavam de alegria e bradavam, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, como quem agradecendo ao Senhor. Porque eles passavam 2, 3, 4, 5 dias, 10, 15, 20 dias para obedecer o Senhor e estar em Jerusalém, na festa da Páscoa, do tabernáculo, mas eles iam e adoravam a Deus e Deus abençoava o povo. Mas todo o tempo, queridos, Jerusalém foi um lugar de dificuldade. Todo o tempo Jerusalém foi um lugar de conflito. Para que os irmãos tenham uma ideia, o versículo de número 4 diz o seguinte, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel. Todas as tribos, as 12 tribos unidas de Israel, subiam e peregrinavam. Agora imaginem comigo, queridos. Desertos, riachos, caminhada com animais, com esposa, com filhos. Os meninos não ficavam em casa, a esposa não ficava em casa, o marido tomava pelas mãos, colocava os meninos no jumento quando se cansava, ia revezando nos animais, mas o povo chegava, porque o povo tinha um ardor no coração, e sentir aquela alegria gloriosa, quando Deus se manifestava no culto do povo de Israel. Deus continua hoje, esperando que nós também nos esforcemos e sabemos priorizar o que é prioridade. E eu devo dizer para você nessa noite, que a maior prioridade do crente nessa terra, em vida, é adorar a Deus junto com a noiva de Cristo. Essa é a nossa maior prioridade. Essa é a nossa maior alegria. Diz o salmista, que o meu braço direito se esqueça da sua destreza, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Quantas pessoas, quantos têm dificuldade de entender esta verdade, este projeto, este plano de Deus? A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Aonde está a cabeça, o corpo está junto. Se o cabeça, Cristo Jesus, está aqui, o corpo deve estar aqui. O escritor da Epístola aos Hebreus fala sobre isso. Mas, queridos, passou-se essa fase. Israel vem caminhando em toda a história com conflitos, com demandas. Por vários motivos, Israel foi atacado. Jerusalém foi ameaçada. Agora observe comigo. Hoje, em Israel, atualmente, Jerusalém, tem uma população de 7,6
milhões de habitantes. E destes, deixa eu lhe dizer, 72% são pessoas que professam o judaísmo sem Cristo. 19% professam o islamismo. 4,8% professam o agnosticismo e o ateísmo. E apenas 2,4% da população que habita, os habitantes de Israel, são cristãos. E dentro desses está uma boa parcela da Igreja Católica. Mas para que os irmãos tenham uma ideia, Jerusalém sofre até hoje muitas pressões, por vários motivos. Dentre eles está a pressão para que Israel conceda parte da sua terra, escute, parte da sua terra para os palestinos se tornar um Estado soberano e absoluto. Dentre eles querem a liberação da faixa de Gaza, para que haja circulação de pessoas e mercadorias dentro do território israelense. Dentre eles querem também transitar na Cisjordânia, do lado de Jerusalém. Israel hoje é cercado pelo Egito, Arábia Saudita, pelo mar Mediterrâneo. E neste sentido, queridos, são pouquíssimos os países que apoiam Israel. O único que apoia Israel de uma forma aberta, formal, é os Estados Unidos. Mas a maioria dos países não apostam, ou não apoia. Agora deixa eu explicar por que Israel teve conflito. Muitos pela desobediência. Hoje ainda, muito pela desobediência também. Mas entenda comigo uma coisa, ainda hoje Israel sofre. Como eu disse, Jerusalém está no centro de Israel. E para os israelitas, Jerusalém é a capital de Israel. Tel Aviv é apenas uma instituição financeira. Toda a decisão importante de Israel sai de Jerusalém. E na declaração de Israel está escrito o motivo do porquê eles não cedem um pedaço daquela terra. Porque todos os judeus se consideram filhos de Abraão. E é isso que as organizações internacionais não entendem. E os mundos não entendem. E querem que Israel abra mão para que haja paz. Sabe por quê, querido? Que eles querem uma fatia da terra. Mas todo judeu, e eu disse, 75% dos 7,6 milhões de habitantes de Israel são judeus. E todos eles têm guardado consigo o seguinte, e na declaração deles consta o seguinte, que a cidade de Jerusalém, Israel, foi dada por herança a Deus para Abraão, e ela é uma cidade eterna, e eles não abrem mão disso. Não abrem mão disso, e é bom que a gente saiba disso, querido, para que a gente saiba orar, mas saber por que está orando. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 10 comigo. Eu estou tentando explicar, me esforçando para explicar, para que quando nós orarmos, à luz da Bíblia Sagrada, nós façamos oração da forma que tem que ser feito. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí ele diz, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, vírgula, mas não com entendimento. Até hoje eles têm zelo de Deus, mas não com o entendimento da salvação prometida no Filho bendito de Deus, o nosso eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles não compreenderam. Mas um dia eles vão compreender, porque Deus fez uma promessa, e Deus tem um negócio, Deus tem um tratado com Israel. Quem diz amém?
Por esses motivos, quando o salmista, na sua época, vai louvando, vai cantando, ele chega exatamente na temática da mensagem de hoje e diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Queridos, a igreja primitiva, que ainda não tinha um Novo Testamento, tinha apenas o Antigo Testamento, ou seja, do Gênesis até Malaquias, conhecia muito bem esse salmo. E esse salmo era cantado, esse salmo era recitado entre os judeus. E eles também entenderam a importância que Jerusalém tem. Não só por causa que Deus escolheu esta cidade, mas por causa dos fatos que se relataram, se desenrolaram lá. Por exemplo, em Jerusalém foi a cidade onde nasceu o cristianismo. Quem diz amém? Ali Jesus foi crucificado em Jerusalém. Ali Jesus ressuscitou para sempre. Bendito é o nome de Jesus. Ali, quando os crentes estavam reunidos, aproximadamente 120 crentes, quase 120, fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, aleluia, esperando a promessa que havia sido feita pelo Senhor através do profeta. E de repente, diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo enche o povo e eles começam a falar em outras línguas. Bendito é o nome de Jesus. Aonde foi isso? Em Jerusalém, queridos. Por que é importante nós termos essas informações? Para os irmãos observar. Paulo disse, deu testemunho de que Israel tem zelo, muito zelo, mas um zelo sem o entendimento. Que entendimento? O entendimento da salvação, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Deus governará, o Senhor Jesus Cristo governará por 1000 anos, e Ele virá na Jerusalém celestial, e eu e você estaremos com Ele. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Orar pela paz de Jerusalém. Davi disse: prosperarão todos aqueles que te amam. Aqueles que te amam prosperarão. Quando nós amamos, quando nós somos orientados a dar atenção, a priorizar, a amar, nós de fato colocamos na nossa oração. Você esquece de orar pelo seu pai? Você esquece de orar pela sua mãe? Você esquece de orar pelos seus filhos? Você esquece de orar pela tua família? Porque você ama. Prosperarão aqueles que te amam. Os maiores banqueiros do mundo hoje são judeus. Os maiores aplicadores na Bolsa de Nova York são judeus. A tecnologia mais avançada, dentre elas, vem de Israel. Deus escolheu aquela cidade. E hoje, são 72% da população que precisam de Jesus. Mais 19% que precisam ainda mais. E você chega na igreja, não dobra os seus joelhos. Quando dobra, não te vem muita coisa no coração e nem na cabeça para orar.
Mas quantas coisas que pode consumir o nosso tempo na oração, que está sendo urgente, que está sendo necessária. E nisso, diz a palavra do Senhor, nós prosperaremos fazendo essa oração. Davi disse, orai pela paz de Jerusalém. Hoje, a título de representação, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele diz, capítulo 10, versículo 25, ele diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Queridos, seria muito simples, e eu penso até mais prático, se eu não parasse para tentar explicar e meditar nessa parte desse texto sagrado. Mas eu estou tão convicto, com tanta certeza, de que a partir de hoje você vai ter um pensamento, você vai ter o conceito bíblico, você vai ter o entendimento do que é que Deus quer que nós façamos ao dobrar os nossos joelhos. Quem diz amém por isso? Agora observe, hoje nós estamos aqui com liberdade, em tese, liberdade, porque tramita projetos de lei para que esta casa e outras sejam, sabe o quê? Tributadas. Sim, senhores, nós temos projeto de lei para que todo o dízimo e oferta que entrar, que à luz da Constituição Federal é imune, deva ser tributado. Sabe o que significa dizer? Haverá poucos missionários, os templos mais deficientes, considerando que uma boa parcela dos membros da igreja dizimam, mas não fielmente, ofertam, mas não com voluntariedade. Mas está lá, os papéis estão sendo projetados, e projetos e mais projetos, projetos para desconstituir a família, projetos para dizer que o pai não tem mais autoridade sobre os filhos, projeto para dizer que você pode ir para a escola de qualquer jeito e entrar em qualquer banheiro que você quiser, porque você tem liberdade. Projetos para tributar a igreja e onerar ela como se fosse uma empresa. E você acredita que está faltando motivo para você orar? Você acredita que nós estamos de fato atendendo aquilo que é necessário, à luz da palavra de Deus? Que Deus continue nos dando graça, que Deus continue nos abençoando, mas vamos ter, meus queridos, uma visão de um crente que vai morar no céu, uma visão ampliada, uma visão grande, uma visão estendida, não olhando aqui agora, este momento, não, mas olhando o futuro da igreja, olhando as almas que estão se perdendo, olhando aqueles parentes que ainda não aceitaram a Cristo, orando para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão nos cargos de ofício e que determinam o segundo parlamento. Você consegue entender isso? Você consegue sentir alguma coisa na tua alma? Você consegue se preocupar um pouco com o que está acontecendo de realidade no nosso mundo? Você está imaginando que está bom como você está pensando? Não está, e Deus deu esse encargo para a igreja. Quantos de nós conseguem abrir mão de um churrasco? Quantos de nós conseguem abrir mão de um compromisso, que já são tantos de entretenimento, para consagrar, para orar, para pedir misericórdia, para que aqueles judeus que rejeitaram a Cristo e a sua descendência aceite e reconheça a Ele como o Messias prometido, o Redentor de Israel e da igreja de Cristo, bendito é o nome do Senhor para sempre. Me propus nesta noite, queridos, de coração, refletir bastante e falar desta forma compassada,
para que nós venhamos aqui mastigar, que nós venhamos aqui gerir esta palavra, e nós saiamos aqui compromissados com a oração, pela paz de Jerusalém. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se Jerusalém entrar em guerra hoje, você vai ver como que isso vai se expandir no mundo, porque os olhos do mundo é voltado para Jerusalém. Tem pessoas que têm ódio de Jerusalém, porque eles olham apenas um pedaço de terra em Israel, mas Israel não olha um pedaço de terra. O israelita, ele olha uma promessa de Jeová, uma promessa do Todo-Poderoso. Que nós compreendamos isso. Os crentes, os israelitas, se esforçavam. Eles sabiam os dias das festas e os meses das festas. Trabalhavam, se planejavam, se organizavam, colhiam, preparavam a casa, preparavam os animais, preparavam a roupa para fazer uma peregrinação. Ia subindo, porque Israel é alto. Israel é alto e eles iam subindo. E vinham as tribos de Assé, de Zebulon, de Naphtali, de Manassés, de Rubens, de Simeão. Eles vinham cantando, 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 cantando. Eles não vinham murmurando. E quando colocavam os pés, aleluia, nos portões da cidade de Jerusalém, eles começavam a louvar e bendizer o nome do Senhor. Diz o salmista: por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Bendito é o nome de Jesus Cristo para sempre. Queridos, fica essa palavra ao nosso coração hoje, baseado naquilo que ficou definido. Orai pela paz de Jerusalém. Quando você ora pela paz de Jerusalém, você está orando por você também. Quando você ora pela paz de Jerusalém, você está orando pelo Brasil também. Quando você ora pela paz de Jerusalém, você ora por todas as nações deste mundo. Porque diz a palavra de Deus que haverá um dia em que todas as nações se congregarão para acabar e riscar Israel do mapa da existência deste mundo. Mas a palavra de Deus diz que é quando aparecerá Jesus Cristo, e aí se cumprirá, todo olho verá o Senhor. Mas nós, a igreja, se permanecermos fiéis, voltaremos com Ele na Jerusalém celestial. Quem diz amém? Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu encerro esta reflexão. Ela traz para nós realmente uma reflexão, uma preocupação. Já eu quero orar com os irmãos. Você que nunca orou, que nunca teve essa preocupação de orar por Jerusalém, hoje você tem essa oportunidade. Nós vamos orar juntos. Daqui a pouco, já nós vamos orar. A lei veio através deles. Eles foram escolhidos. Israel foi escolhido pelo Senhor para ser testemunho para as demais nações. Falharam, não conseguiram. Hoje, nós somos a igreja de Cristo. Qualquer judeu que quiser ir para o céu, ele tem que renunciar todas as suas tradições ali. E tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso nós precisamos orar por ele. Senão ele não vai. Ele morre sem Cristo. Se você não sabia disso, fique sabendo nesta noite, para que a tua oração seja uma oração mais intensa, mais preocupada, mais comprometida. O difícil é que muitas vezes nós não estamos conseguindo sequer orar por nós, sequer orar pelos nossos problemas. Muitas vezes a nossa vaidade, a nossa soberba toma conta da nossa oração. Sim ou não, irmãos? Nós oramos só por nós, só pela nossa família, só pelo nosso filho,
só pelo nosso sucesso, só pela nossa empresa, só pela nossa profissão, só por nós. Mas Deus está nos convocando para ter um sentimento de compaixão. Deus está nos chamando nessa noite para ter um sentimento de misericórdia. Está nos chamando para a gente aprender a amar mais o nosso próximo. Inclusive este povo, que por meio deles veio a lei de Deus. Você está com a sua harpa aí? Hino de número 40. Só uma estrofe, 2 aí. 40. A cidade do bom Deus. O que nos diz a mensagem deste hino? Caetano, vamos cantar junto com a igreja. Cante, querido. Medite e ore. Que sentis dos teus encantos, ó cidade do bom Deus, que soberba te levantas entre as glórias destes céus, deste mundo preparada para Cristo e para os seus. São de jaspe, damantino, os teus muros, ó Sião, são douradas essas ruas que os remidos pisarão, de celestes luz banhadas, refulgentes sempre estão. A última. E por teu amor infindo, de Sião meu filho for, some o mundo, escarneça, nada importa, Salvador, De pé. pois que amoroso Deus eterno, mesmo aqui tenho. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Que aquele sentimento, aquela alegria, aquele gozo na alma, que aquele povo sentia ao congregar, ao estar reunido, que nós, com as intempéries, com as crises, com os conflitos, com as dificuldades, mas que nós tenhamos a alegria de estar juntos, o prazer de adorar a Deus juntos, congregados, servindo a Deus e adorando Ele até que Ele volte. Ore comigo. Vamos orar por Jerusalém, pela paz daquela região. São muitas informações que poderiam ser trazidas aqui, mas não é essa a intenção. A intenção é nos chamar para o compromisso da oração pela paz por esta cidade, por esta terra, por este povo.